Realmente agradecer. E passo de imediato a palavra ao professor Gustavo Dandifes. Sem dúvida. Muito bom dia a todos. Deputado Angelami, queria agradecer o convite à Andifes para participar desse importante debate, cumprimentar os colegas da mesa, a NPG, o Weber do MEC, a Fazubra e todos que estão acompanhando esse debate. Esse debate pode não tratar de coisas objetivas, mas trata de coisas extremamente relevantes. A relação da comunidade universitária com os órgãos de governo. Eu vou tentar uma abordagem, talvez, por um caminho diferente, mas vou tentar concluir justamente nesse ponto. Para concluir nesse ponto, quero amarrar ele no primeiro comentário. Bem colocado pelo colega Weber do MEC, o governo anuncia que vai lançar uma proposta de financiamento de interação da universidade com o setor privado, nos próximos dias. Salvo engano, dia 17 e 18 terão atividades. A Andifes não conhece esse projeto ainda. Então, a relação do MEC com a Andifes, neste caso, está um pouco atrasada no sentido de conhecer o conteúdo. Alguns reitores conhecem, foram chamados alguns reitores especificamente para ser apresentado a eles, mas o conjunto dos reitores não conhece. Isso fala muito sobre a relação institucional com as entidades e com a comunidade universitária. Mas, certamente, esse espaço vai ser percorrido com celeridade para que todos nós possamos conhecer o projeto o quanto antes e opinarmos. Vou falar um pouco aqui da Andifes para chegar nesse aspecto da relação. Os reitores das universidades federais tomam decisões, interação, inclusive, com esse parlamento, cotidianamente, com vários órgãos de controle, a partir da avaliação e da assessoria que recebe da nossa estrutura, vamos chamar, administrativa e acadêmica e técnica de tomar decisões, de conhecimento. Nós temos 5 fóruns assessores, que reúne os pró-reitores de assuntos comunitários, outro que reúne os diretores de contabilidade, outros que reúne os diretores de hospitais veterinários, outro que reúne os pró-reitores de gestão de pessoas, outro que reúne os pró-reitores de planejamento e administração de instituições federais. E temos mais 6 colégios. Um colégio que cuida das relações internacionais das universidades, um colégio que reúne os gestores de tecnologia e da informação, um colégio que cuida da extensão da universidade, um colégio que cuida da comunicação das universidades, um colégio que cuida da pró-reitor de graduação e cuida da graduação dos alunos de graduação das universidades, e um que cuida da pós-graduação e da pesquisa. Por que eu estou mostrando isso? Porque os reitores e Andifes tomam decisão, sentam na mesa de interlocução com os órgãos de governo, com as entidades sindicais, com o parlamento, com os órgãos de controle, a partir de uma informação técnica e acadêmica bastante aprofundada. A semelhança deste coletivo, que é o Congresso Nacional, nós temos como princípio, é da nossa gênese, a interação com os outros. É da nossa gênese a interlocução. O parlamento tem interlocução com todos os atores brasileiros e até internacionais. A Andifes também procura ter. Assim como o parlamento, que faz reuniões como essa, para poder captar a informação da sociedade, de entidades, tem uma assessoria altamente qualificada para poder expressar a opinião, a Andifes também procura fazê-lo. A Andifes não senta na mesa para expressar a opinião superficial. Ela senta na mesa a partir do momento que amadureceu. Este é um valor da própria universidade. Um não é melhor do que o outro, mas cada um tem uma característica. Outra característica comum é que a trajetória é muito semelhante do parlamento e da Andifes. O ponto de chegada, a forma de chegar, também, o ponto de chegar também é comum. O que é que nós queremos na nossa interlocução? O melhor para o país. Não há dúvida disso. Em nenhum momento a Andifes senta na interlocução e fala assim, o que é que a Andifes vai ganhar com isso? O que é que vai ser bom para a Andifes? Pensa no que pode ser melhor para as universidades, para a educação e para o país. Da mesma forma, o parlamento. A única diferença que tem é que, na chegada, ambos os espaços, Andifes e parlamento, querem melhor para o Brasil, mas o parlamento dá a palavra final a partir da análise política. Este é o papel do parlamento, reconhecendo a diversidade do país, diversidade de partidos, diversidade de opiniões, da uma política. A Andifes chega no ponto final dando uma posição técnica, porque esse é o papel da universidade. A posição do parlamento, por ser de natureza política, mas também está embebida em argumentos técnicos relevantes conquistados nesse processo. E a posição da Andifes é técnica e acadêmica, mas embebida em visões políticas, porque o Brasil é diferente. Muito bem. Por exemplo, nessa interlocução, a Andifes participa já de algum tempo, citei aqui alguns itens, e aí aproveito a presença da deputada a mim para lembrar
que ela foi relatora da LDB. Os mais antigos vão lembrar Otávio Elísio, Jorge Age, se voltar muito, Sandra Cavalcante. Quando passa para o Senado... Sim, o senhor está me chamando de velha. Estou chamando uma pessoa que estuda muito tempo educação. E depois eu tive a oportunidade de fazer a avaliação dos 10 anos de implantação da lei, nessa casa também. Eu só falei do seu papel. No Senado, Cid Saboia, Requião, o fato é que nós discutimos LDB. Nós discutimos também o Plano Nacional de Educação, não esse que está em vigência, o anterior também. A Lei do Bem, a Lei do Pré-Sal, a Lei de Cotas, o Plano Nacional de Educação, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, a Emenda Constitucional 93, que foi citada aqui, na verdade é a 85, as leis orçamentárias, todas elas. O que eu quero dizer com isso? A interação da Andifes com a sociedade, com os órgãos de governo, com o parlamento, é natural. E discutindo políticas públicas. Mais do que isso, nós apresentamos propostas, o Reúne, que todo mundo conhece, nasceu de proposta da Andifes de expansão das universidades. E aí vale a pena um pequeno comentário sobre o Reúne para poder amarrar com um ponto inicial que eu coloquei sobre não conhecemos a proposta de nova universidade. A primeira minuta do decreto do Reúne foi levado para a Andifes, na reunião com todos os reitores. A equipe do MEC, à época, falou, trouxe uma proposta para discutir com vocês. Não pense que foi fácil. Este Reúne que tem hoje o decreto é bem diferente da proposta inicial feita. E como é que migrou, como é que transcorreu essa diferença? Do debate político entre a Andifes e o MEC. Mesmo após esse debate, todos nós hoje, passados anos da implantação do Reúne, sabemos que muita coisa precisa ser ajustada. Mas o fato é que o processo de construção de um decreto que ia mudar a universidade brasileira, porque ia expandir o setor público federal, dobrou de tamanho, viabilizou um feito inigualável na América Latina, no mundo, ninguém conhece o sistema que foi dobrado em 15 anos, como no Brasil, foi fruto de um debate, como diz o título, de interlocução dos órgãos de governo com os órgãos de universidade. Quem ganhou com isso? A sociedade. Foi o Reúne dos sonhos das universidades? Não. Foi o Reúne dos sonhos daquela gestão do MEC? Também não. Mas certamente foi um importante avanço, a partir do debate. Por que importante avanço? Porque todas as demandas do Reúne que passaram por esta casa foram aprovadas por unanimidade. Criação de cargos, criação de cargos de CD, docente, de universidades. Então, o Reúne começou com uma proposta, uma minuta de proposta do MEC, passou por um debate da Andifes, veio parar nesse congresso, sempre com interlocução. Discutimos o PNAES, todo mundo ouviu falar do Programa de Licença Estudantil, a proposta da Andifes, construída por aqueles fóruns e colocado na mesa como MEC de então, e depois aprovado no Congresso, várias políticas que respaldam o PNAES. Um programa de apoio à pós-graduação. Temos vários exemplos de processos e programas de políticas públicas que a Andifes apresentou e colocou na mesa como MEC antes de tornar pública, porque entendemos que esta é a introdução. Colocou na mesa só com o MEC? Não, colocamos também com a comunidade. E muitos deles, de acordo com a vocação e com o tema, chamamos a FASUBRA, chamamos a NPG, chamamos o ANDES, o PROIFES, amadurecemos esse debate. Por quê? Porque não há política pública que vai ser consolidada e vai ter longa vida se ela não for construída coletivamente pela comunidade e pela sociedade. Por essa simples questão. A melhor proposta é a proposta construída com os atores que no dia a dia vão implementá-las. Isso é o que eu queria falar sobre a questão de como é que a Andifes entra no processo. E aí ela entra no processo dizendo que não há nenhuma restrição a discutir qualquer tema que seja colocado por qualquer ator legítimo. Se o MEC tem uma proposta para a educação, a Andifes está disposta, disponível, à disposição para sentar à mesa e discutir o conteúdo. Não chegamos nesse debate com nenhum preconceito, tampouco com dogmas, mas certamente com conceitos e com valores. A educação pública, para nós, é um valor a ser preservado em qualquer debate. A gratuidade é um valor para nós a ser preservado em qualquer debate. Tudo aquilo que for para melhorar a eficiência do público, ampliar o público, vai ter a aceitação da Andifes. Mas discutimos qualquer coisa, qualquer proposta, lá no MEC, aqui neste parlamento, com a NPG, com a FASUBRA, muitas vezes, inclusive, discordando. Que o debate é para isso, não é para você buscar só concordâncias, é para apresentar suas posições que muitas vezes são discordantes. E isso não desqualifica nem melhora nenhum interlocutor. Então, a nossa expectativa é que, no início de governo como esse, nós possamos recuperar um espaço de interlocução das universidades federais, institucionalmente, por meio da Andifes, que o debate com os coletivos que representam são mais eficazes e mais importantes do que aquele debate individual de um por um, onde você escolhe o interlocutor. O debate produtivo é aquele onde o interlocutor senta com autonomia e com legitimidade.
Eu não chamo quem eu gosto, eu chamo quem representa. Nossa expectativa, então, é que, iniciando o governo, iniciando políticas educacionais, a Andifes possa participar todo debate profundamente, sem nenhum preconceito, sem nenhuma resistência a priori. Para isso, nós estamos à disposição, porque entendemos que este é o melhor mecanismo de construir políticas públicas em qualquer área, na educação mais ainda. Porque se tem uma coisa que a educação tem, é senso crítico. Todos os atores que militam na educação, todas as organizações. Portanto, eu concluo dizendo, a Andifes repete e reafirma a sua posição. Qualquer espaço de interlocução que o MEC propuser, que as entidades propuserem, nós estaremos aceitando e debatendo. Isso não quer dizer concordar com as ideias, mas quer dizer debater as ideias sempre. E, ao encerrar o debate, seja qual for o resultado, concordância ou discordância, vamos estar amigavelmente prontos para o debate seguinte. Ou seja, a conclusão do debate não pode ser uma ruptura, é simplesmente um processo de evolução. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Gustavo Balduino, como o senhor Emerson. E também apontar alguns encaminhamentos, caso seja necessário. Então, eu vou iniciar passando a palavra ao senhor Gustavo Balduino para fazer a sua consideração final, por aproximadamente 3 minutos. Pois não. Por favor. Bom dia novamente àqueles que chegaram após o início. Queria cumprimentar a deputada Ângela Min, a deputada Sâmia, e tentar, nesses 3 minutos, reafirmar o primeiro tópico da própria convocação dessa audiência pública. Para nós é importante, é fundamental que se estabeleça de forma permanente a interlocução entre as entidades e os órgãos de governo, em especial o MEC. Então, fazemos um apelo à coordenação da mesa, aos parlamentares, no sentido de colocar como pauta a interlocução com o Ministério a importância que tem que o Ministério possa conversar com as entidades, segundo a pauta das entidades, não só as que estão aqui, mas todas as outras, ou seja, construir as políticas de educação e interlocução. Eu acho que é fundamental que se faça isso. Do ponto de vista da Andifes, nós repetimos, temos toda a disposição e interesse, fazemos, já tivemos com o ministro algumas vezes, com o secretário da CESU algumas vezes, acompanhamos para e passo o que é anunciado. As informações que o colega Weber do MEC coloca agora são importantes, porque nós não tínhamos conhecimento do que é essa proposta anunciada. Então, já é um primeiro conjunto de informações importantes, e o que nós queremos é conhecer. Conforme a apresentação que eu fiz, a Andifes evita dar palpite, procura ter opinião. Portanto, nós vamos conhecer a proposta, nos debruçarmos sobre ela, a partir daí vamos nos manifestar. Como conceito elementar, tá, que eu já falei, nós somos a favor da educação pública, da gratuidade, e essa vai ser a referência que vamos utilizar na análise. Quanto ao mérito, não vamos fazer juízo ainda, porque não conhecemos, queremos conhecer, e repito, estamos à disposição. A internauta fez uma questão que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de tratar dela, que é a diferenciação que se procura estabelecer, por parte de alguns, equivocadamente, na nossa visão, entre ensino superior e educação básica. De forma bem direta, dentro dos 3 minutos, se for possível. Só use esse argumento aqueles que querem gastar menos com a educação. Não tem o menor fundamento. Então, nunca partiu da universidade, do ensino superior, qualquer disputa de orçamento com a educação básica. Ao contrário, nós priorizamos a educação básica. Discutimos o Fundeb, a LDB, o orçamento da educação. O que obriga a esse tipo de análise, por aqueles que querem gastar menos, é a emenda 95. Então, não parte da universidade, não parte do ensino superior, nenhum tipo de disputa ou de prioridade em relação à educação básica. Ao contrário, entendendo, inclusive, que a obrigação do MEC é constitucional, assim como dos estados e municípios. Então, este debate é um falso debate levantado por aqueles que não querem gastar recursos com a educação. Não tem pertinência esse debate do ponto de vista da seriedade do debate técnico. É uma preferência que escamoteia este argumento. Menos para a educação, então eu vou escolher onde botar a educação. Obriga a educação a fazer uma escolha de Sofia, quando não poderia ter. Segundo aspecto, a questão da eficiência. Eu poderia usar vários indicadores para discutir a eficiência da universidade. Hoje, 15 anos depois de implantado o Reúne, nós temos mais professores doutores, temos mais alunos formados, temos mais prêmios internacionais, temos mais pesquisa. Onde é que se mede a eficiência da universidade? É no relógio do ponto de luz ou no que ela faz academicamente? Estamos gastando mais luz, sim, porque fazendo mais pesquisa temos mais alunos. Estamos gastando mais em terceirização, porque tem mais prédios para poder manter funcionando. A grande pesquisa de ponta não se faz com prédio sujo, nem com laboratório sem funcionamento. Então, o nosso parâmetro de eficiência não pode ser o parâmetro de eficiência de uma empresa privada ou de uma universidade privada. Dentro desses parâmetros próprios da instituição pública que faz pesquisa, nós aceitamos e brigamos para melhorar nossa eficiência sempre.
Nós não queremos gastar menos, nós queremos gastar mais e render mais para a sociedade. Então, quando se falar de eficiência do setor público, das universidades federais, por favor, não venham com planilhas, venham com ideias de como nós vamos produzir mais alunos, melhores engenheiros, melhores pedagogos, melhores físicos, mais pesquisa, maior interação para a educação básica. Depois vamos discutir quanto custa isso, como é que nós podemos fazer com menor recurso. Não inverter. Está gastando muito, corta aí, depois vamos ver o que se faz com o que sobrou. Então, nós temos na universidade um instrumento de projeto de desenvolvimento que transpassa governos. As nossas ações não são feitas pelo diário oficial. Nossas ações são feitas pelo Programa de Desenvolvimento do país. E nós queremos construir essas ações na interlocução com essas entidades, com o parlamento, com o governo, este e o outro que vier a sucedê-lo, e como fizemos com o anterior. Com os governos estaduais e municipais. Com o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agricultura e da Saúde. Nós não temos dificuldade de conversar com ninguém sobre nenhum tema. O que nós estamos pedindo é que o parlamento apoie a interlocução das entidades com os governos. Isso ajuda muito. Interlocução não quer dizer concordância, quer dizer botar as ideias em debate e aprimorar o resultado. Então, do ponto de vista da Andifes, nós valorizamos este evento porque tem a finalidade de alimentar a ideia de interlocução. Do ponto de vista prático da proposta que o governo vai apresentar, vamos conhecê-la, aprofundá-las, tirar qualquer lição dela e vamos voltar ao governo para debater e também no parlamento. Agora, valorizamos muito o debate coletivo. Temos muitos especialistas da Andifes, mas nenhum deles consegue substituir o coletivo. Sabemos discutir a educação, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e sabemos fazer planilha também. Nós temos nossos técnicos de planilha. Eles ficam na retaguarda para cumprir as orientações que nós damos depois que decidimos a política de educação. Nós queremos discutir a proposta a partir da lógica da política de educação. Recursos a mais para a universidade tem todo o nosso apoio. Facilitar a gestão e a execução de pesquisa tem todo o nosso apoio há anos. Então, não há nenhum preconceito. O que nós temos é que aguardar, a partir da interlocução, o que vai ser apresentado e, naturalmente, se concordarmos, vamos vir aqui e falar que concordamos. Se discordarmos, viremos do mesmo local e falaremos que discordamos. E também falaremos isso na mídia e falaremos isso para o ministro. É essa a contribuição que nós queríamos dar, porque eu acho que valorizar o debate ajuda bastante a aprimorar as políticas públicas. Muito obrigado.